Boa noite, irmãos. Hoje pela manhã, como o Marcelo mencionou, nós estivemos aqui e nós estudamos a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Tessalônica. E nós nos concentramos no capítulo 1, versículos 11 e 12. E agora à noite nós continuaremos estudando esta segunda carta, esse texto tão instrutivo que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Tessalônica, mas agora no capítulo 3. Portanto, abram suas Bíblias aí em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 5. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Esse é o texto, o parágrafo que nós estudaremos agora à noite. E eu havia mencionado hoje pela manhã que o apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes de Tessalônica, ele escreve tendo em vista alguns objetivos, um objetivo especial, que é tratar acerca de um problema resultado de uma má compreensão que os crentes de Tessalônica tinham acerca da vinda de Cristo. E essa má compreensão estava conduzindo os irmãos a adotarem um estilo de vida totalmente reprovado pelo Senhor. É no capítulo 3, o capítulo que nós vamos estudar, inclusive, que o apóstolo Paulo faz aquela velha máxima, não emite aquela velha máxima: aquele que não trabalhe, que também não coma. O apóstolo Paulo sendo bastante duro ali com alguns irmãos, e notem, alguns irmãos que estavam sendo relapsos na sua vida cristã, ou o modo como estavam conduzindo a sua vida cristã. Mas o texto todo, os capítulos 1, 2 e 3, parece marcar três fases desse texto do apóstolo Paulo, o texto que o apóstolo Paulo escreve. Se os irmãos notarem, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, e nós vimos isso hoje pela manhã, o apóstolo Paulo, ele fala acerca da esperança que aqueles crentes de Tessalônica deviam ter. Os irmãos aprenderam aqui hoje pela manhã, nós aprendemos todos juntos, que aqueles irmãos, eles, ainda que alguns da igreja de Tessalônica estavam adotando esse estilo de vida, esse modo de viver totalmente reprovado pelo Senhor, havia ali naquela igreja crentes sérios, irmãos zelosos, e o apóstolo Paulo faz questão de destacar isso nessa seção inicial da carta, que fala acerca da ação de graças, né? O apóstolo Paulo tem esse hábito. Ele inicia geralmente as suas cartas fazendo uma ação de graças. Existem textos, evidentemente, que não fazem, o apóstolo Paulo não faz isso. O texto de Gálatas é um exemplo. Mas, aqui, em 2 aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, em sua ação de graças, destaca o fato de que aqueles irmãos tinham uma fé que progredia. E não somente isso. Aqueles irmãos, além de estarem progredindo na fé, na sua constância, o apóstolo Paulo usa essa expressão aqui, aqueles irmãos também nutriam um amor genuíno uns pelos outros. Mas todo esse zelo e todo esse comprometimento despertava certos ciúmes de outras pessoas, ali do contexto de Tessalônica. De forma que aqueles irmãos estavam sofrendo graves perseguições por causa de sua fé. Mas apesar disso, o apóstolo Paulo, ele, ao escrever o capítulo 1, ele quer que os irmãos tenham uma certa esperança. Porque apesar do sofrimento, apesar das lutas, apesar das dores, apesar das batalhas,
aqueles irmãos estavam sendo cuidados pelo Senhor. E aqueles que perseguiam os crentes de Tessalônica haveriam de ser julgados. No capítulo 2, nós temos aí uma segunda sessão. Então veja, no capítulo 1, nós temos essa sessão que fala sobre a esperança, ok? No capítulo 2, nós temos uma sessão, digamos, que o apóstolo Paulo trata sobre uma doutrina escatológica, uma doutrina acerca das últimas coisas, e nós percebemos aqui que aqueles irmãos, alguns irmãos, estavam sendo influenciados por pessoas que, ao que tudo indica, tentavam até mesmo se passar pelo apóstolo Paulo, escrevendo cartas que não eram de sua autoria. E ao fazerem isso, aqueles irmãos que estavam dando ouvido a esse tipo de coisa, estavam aí cultivando uma mentalidade incorreta. Então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, nessa sessão, fala sobre essa doutrina escatológica. E o apóstolo Paulo, então, reafirma o que havia ensinado já na primeira carta que ele escreveu aos crentes de Tessalônica. Finalmente, quando nós chegamos no capítulo 3, o apóstolo Paulo parte para uma sessão mais prática da sua carta. O apóstolo Paulo, ele passa a exortar aqueles irmãos quanto à boa conduta. E nota, irmãos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo é extremamente direto em sua abordagem. O apóstolo Paulo, ele destaca os efeitos terríveis que estavam assolando aquela igreja em virtude da sua má compreensão. O apóstolo Paulo, então, chama a atenção daqueles irmãos, dizendo que eles deveriam adotar um estilo de vida santo. Eles deveriam adotar um estilo de vida tranquilo, trabalhando com suas próprias mãos. E a exemplo de Paulo, não servir como um peso para aquela igreja. Bem, então, esses 3 capítulos marcam aí essas 3 sessões da carta do apóstolo Paulo. Brevemente, conseguimos fazer um resumão do que o apóstolo Paulo menciona aí nos 3 capítulos da carta que ele escreveu, ou a segunda carta que ele escreveu aos crentes de Tessalônica. Mas o texto que nós vamos estudar aqui hoje, versículos 1 a 5 do capítulo 3, nós percebemos, vejam, os versículos 1 a 5 não é uma porção isolada no escrito de Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai preparar o caminho, na verdade, para o que ele vai dizer a partir do versículo 6, que é a parte mais dura da sua exortação. Então, no capítulo 3, versículos 1 a 5, nós aprenderemos hoje que Deus é a fonte da graça que nos auxilia no exercício do ministério da palavra e no modo de viver. E nós perceberemos, irmãos, nesse capítulo, ou nesses versículos que está diante de nós, que o apóstolo Paulo, ele faz 3 divisões básicas e até intuitivas aqui. Veja, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo, nessa primeira parte, ele vai dizer que a adesão à pregação, a adesão ao ensino da verdade, depende de Deus. Nos versículos 3 a 4, de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, nós veremos que a prática da vida cristã, ela é sustentada por Deus. E nós veremos no versículo 5, que o aperfeiçoamento dos santos, ele é promovido por Deus. E esta sessão aqui, ela está inserida num ambiente exortativo. Mas o apóstolo Paulo, como é de costume, ao fazer o seu pedido de oração, ele deixa transparecer algumas verdades. E nós precisamos olhar para ela. Hoje pela manhã, quando nós estudamos o capítulo 1, nós vemos o apóstolo Paulo orando pelos irmãos de Tessalônica. E vemos ali toda a intenção do apóstolo Paulo acerca daqueles irmãos. Qual que era o grande alvo do apóstolo Paulo acerca daqueles irmãos. Mas aqui agora, nessa sessão, o apóstolo Paulo faz um pedido de oração. Evidentemente que nós veremos ele também orando e fazendo petições em favor da igreja, mas no versículos 1 e 2,
nós veremos o apóstolo Paulo fazendo um pedido de oração. E é muito interessante nós notarmos o que esse homem de Deus pede em sua oração. Vamos ver o que está escrito. Veja, no versículo 1, e veja, nós estamos aqui nessa parte, nessa divisão, que fala sobre a adesão à pregação, ok? E nós veremos que isso depende de Deus. O texto diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós. O apóstolo Paulo, então, chegando aí no seu último capítulo, ele diz: finalmente, irmãos, orem por nós. O apóstolo Paulo entendia que era essencial que os irmãos orassem por eles, ou por ele, porque ao fazerem isso, os irmãos como que participavam do sofrimento de Paulo, ou participavam da missão de Paulo, melhor dizendo. O apóstolo Paulo convidava aqueles irmãos a orar com ele, porque no entendimento do apóstolo Paulo, ao fazer isso, a igreja e os crentes no Senhor Jesus, juntamente com o apóstolo Paulo, enfrentavam ou cumpriam a sua missão. Vejam, se os irmãos olharem em Romanos, veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 15, versículo 30. Eu quero deixar evidente aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, a fazer esse pedido de oração, ele como que convida os irmãos a participarem da sua missão, a participarem do seu ministério. E no capítulo 15, no versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus e a meu favor. Percebam que o convite do apóstolo Paulo é para que os irmãos lutem com ele, batalhem com ele. É como se o apóstolo Paulo estivesse convidando aqueles irmãos para um grande enfrentamento. O apóstolo Paulo, ele tinha perfeita noção de que enfrentar as lutas do ministério, enfrentar as suas dificuldades, só seria possível se ele estivesse ao lado de irmãos que batalhassem com ele. Portanto, ele diz: orem por mim, orem comigo, lutem, usando a expressão do apóstolo Paulo em Romanos, ele diz: lute comigo, batalhe comigo. Veja, em 2 Coríntios, um pouco mais à frente, no capítulo 1, veja, o apóstolo Paulo diz no versículo 11, 2 Coríntios 1, 11, ajudando-nos, percebam, irmãos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ajuda-nos também vós, com as vossas orações. Mais uma vez o apóstolo Paulo convidando aqueles irmãos, ou pedindo àqueles irmãos que não somente lute com ele, como vimos em Romanos, mas também que ajude o apóstolo Paulo no exercício do seu ministério. Queridos, nós não somos de fato lobos solitários, não é mesmo? Nós não temos toda a força contida no nosso braço, de maneira que esse pedido de oração do apóstolo Paulo, e os exemplos que nós vemos aqui, nos dão um entendimento correto acerca de qual é o nosso papel uns com os outros. Qual é o nosso papel uns com os outros? Quais são as nossas obrigações para com os nossos irmãos? O apóstolo Paulo aqui nos dá uma lição valiosíssima. Nós devemos orar pelos nossos irmãos e, ao fazer isso, ter a consciência que, ao orar por eles, nós estamos participando das suas lutas, dos seus sofrimentos e também das suas alegrias. Estamos participando juntos, unidos, unânimes. Se você vê em Filipenses, volte mais uma vez às páginas da sua Bíblia, em Filipenses, o apóstolo Paulo encontra-se preso na ocasião em que escreve aos crentes de Filipos. No entanto,
Ele diz no versículo 19, capítulo 1, versículo 19: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, ou seja, pela vossa oração e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O apóstolo Paulo, contando com o auxílio de Cristo e com a oração da igreja, ele sabia que muito em breve ele haveria de ser liberto das suas cadeias. Irmãos, esta é uma lição importante para nós. Precisamos de fato entender qual é o nosso papel na vida do outro, daquele que está sentado ao nosso lado, domingo após domingo. E o apóstolo Paulo nos dá essa lição importante. Orai por nós. Orai por nós. Nós, quando pedimos oração, nós temos isso em alguma medida no nosso entendimento. Quando algum irmão se aproxima de você e diz: irmão, ore por mim, a situação no trabalho está tão difícil. Irmão, ore por mim, estou passando por um problema de saúde. Irmão, ore por mim. O que essa pessoa quer, na verdade, não é simplesmente que você ore e se esqueça logo em seguida. O que esse irmão quer, na verdade, é que você participe com ele das suas lutas, das suas alegrias, das suas fraquezas. O convite à oração é um convite a compartilhar juntos, unidos. E o apóstolo Paulo então diz: finalmente, irmãos, orem por mim, ou participe comigo, lute comigo. O apóstolo Paulo então vai dizer qual é o seu motivo de oração. O pedido do apóstolo Paulo, o texto diz, é para que a palavra do Senhor se propague. Curioso isso. Hoje pela manhã nós estávamos pensando sobre essa questão da oração. Mas nota, irmãos, o apóstolo Paulo, ele poderia, de repente, ao escrever aos crentes de Tessalônica, o apóstolo Paulo escreveu isso na ocasião da sua segunda viagem missionária, enquanto estava em Corinto. O apóstolo Paulo, ele poderia orar dizendo: irmãos, olhem por mim, porque os meus recursos estão se esgotando. Orem por mim, porque eu deixei um parente meu doente em algum lugar. Ore por mim por conta do meu espinho na carne. Mas o apóstolo Paulo não faz nada disso. O que o apóstolo Paulo faz, na verdade, é pedir oração em favor da propagação do Evangelho. Totalmente desprendido de si, totalmente desprendido dos seus próprios interesses. O que o apóstolo Paulo quer é que o Evangelho avance. E quando nós paramos aqui e observamos, nós notamos onde estava o coração do apóstolo Paulo. Notem, irmãos, eu vou repetir aqui. Não há problema nenhum em apresentar pedidos de oração que são de interesse próprio. Não há problema nenhum. Nós aprendemos isso hoje aqui pela manhã. Nada, absolutamente. Não há nada de errado com isso. Mas quando nós observamos o comportamento de Paulo, precisamos ser movidos também na mesma direção que ele. Nós passamos por situações difíceis, passamos por questões difíceis na nossa vida. No entanto, nós não podemos esquecer jamais de qual é o alvo da nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, a sua primeira carta, no capítulo 3, ele apresenta o papel da igreja, que é o papel de ser o sustentáculo da verdade. Veja, em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele diz o seguinte, no versículo 14: escrevo estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O apóstolo Paulo, ele tem plena convicção acerca do seu papel como sustentáculo da verdade. E essa é uma verdade, irmãos, que a impressão que eu tenho, muitas vezes, tem se passado, tem se perdido. É uma noção
que tem se perdido. E nota, irmãos, esse é um elemento essencial. É importante sabermos qual é o nosso papel aqui. Qual é o nosso dever como servos de Deus, queridos? Nós somos a única instituição no mundo, responsável por sustentar a verdade, com a força de Deus, com a graça de Deus. Não existe instituição nesse mundo incumbida dessa responsabilidade. Portanto, o apóstolo Paulo não haveria de pedir outra oração, ou oração por um outro motivo, a não ser pela propagação da palavra. E isso mostra onde de fato estava o coração daquele homem, onde estava o coração do homem de Deus. Veja, em 1 Coríntios, no capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 a 18, nós veremos que a pregação do Evangelho era de fato a missão do apóstolo Paulo. Veja, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, esse dever. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é meu galardão? Em Atos, voltem um pouquinho, em Atos capítulo 20, eu não quero cansar os irmãos lendo esses versículos, mas eu quero fundamentar a minha fala aqui. Em Atos capítulo 20, versículo 24, está escrito o seguinte: porém, em nada, é Lucas falando acerca de Paulo, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando nós olhamos para esses versículos e voltamos nossos olhos para o 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, e vemos o apóstolo Paulo pedindo oração em favor da propagação do Evangelho, nós percebemos a noção que o apóstolo Paulo tinha da grandiosidade do seu serviço. Ore por nós, para que a palavra do Senhor, ou seja, para que o Evangelho se propague. A ideia de propagar aqui, irmãos, é avançar rápido, sem obstáculo. Ele diz: irmãos, orem por mim, ore por mim. Ore por mim para que eu consiga exercer o meu ministério. Participe dessa luta comigo, orando por mim, para que o Evangelho se propague, para que ele avance rapidamente, sem empecilho nenhum, sem nada que atrapalhe o avanço do Evangelho. Irmãos, eu espero estar sendo claro aqui, eu espero estar sendo transparente aqui e evidente na minha fala. O coração do apóstolo Paulo está onde o nosso coração também precisa estar. Não se deixe distrair com as más notícias que você vê na televisão. Não se deixe distrair pelas mazelas do mundo que nos rodeia. Queridos, precisamos nos lembrar que estamos aqui de passagem. Somos peregrinos nesse mundo. Irmãos, isso vai passar. Isso vai passar. O mundo, a carne, o diabo não tem poder sobre nós. Nós podemos ser afligidos, entristecidos, feridos e até mortos. Mas essa não é a nossa pátria. Essa não é a nossa pátria. Nós vivemos para o inteiro agrado e louvor do nosso Deus. Foi Ele que morreu por nós. Ele morreu por nós. De maneira que eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele, para satisfazer os seus desejos. E o que Ele espera de nós é que nós sejamos de fato baluartes da verdade.
sustentáculos da verdade. E nós testemunhamos acerca da verdade por meio daquilo que nós falamos e por meio daquilo que nós fazemos. Amém, irmãos? Amém. 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 O apóstolo Paulo continua e ele diz: e seja glorificada, ou seja, que a palavra de Deus, o Evangelho, seja honrada, respeitada, como também está acontecendo entre vós. Então, o pedido do apóstolo Paulo é para que o Evangelho, ele avance sem obstáculos, rapidamente, e que ele seja honrado, seja respeitado, como também estava acontecendo entre vós. Nota, irmãos, eu comecei a minha fala aqui destacando que, embora houvesse naquela igreja alguns irmãos que estavam adotando um estilo de vida errado, havia muitos ali que estavam centrados na sua missão, que estavam progredindo na fé. E o apóstolo Paulo aqui deixa isso evidente. A oração do apóstolo Paulo é que a palavra de Deus seja honrada, respeitada no mundo todo, assim como estava acontecendo entre os crentes de Tessalônica. E notem, irmãos, se vocês olharem em 1 aos Tessalonicenses, eu já li esse texto pela manhã, mas eu sei que nem todos puderam estar aqui de manhã, então me desculpe aqueles que já leram esse versículo, nós leremos mais uma vez. O apóstolo Paulo vai destacar a qualidade da fé daqueles irmãos. E nós vemos aí no capítulo 1, veja, o apóstolo Paulo diz no versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Se vocês olharem, deslocarem os seus olhos aí até o versículo 6, vejam: com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo, veja o testemunho daqueles irmãos, para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Esta é a oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ora para que essa realidade desfrutada na igreja de Tessalônica, pelos crentes de Tessalônica, fosse desfrutada em outras partes do mundo. Mas isso não estava acontecendo só em Tessalônica. Se vocês olharem em Atos, capítulo 18, aliás, capítulo 13, veja o que o apóstolo Paulo diz. Vamos colocar aí essa Bíblia para folhear, né? Atos, capítulo 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e, notem, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido predestinados para a vida eterna. Então, notem, irmãos, que a oração de Paulo, o pedido de oração de Paulo, é para que o Evangelho fosse honrado, respeitado, assim como estava acontecendo em Tessalônica, e nós sabemos, assim como acontece em todo o contexto em que a palavra de Deus é acolhida com fé e entendimento real. Esta é a oração do apóstolo Paulo. Ore por nós, ele diz, ore por nós. Mas nós temos aí o segundo pedido de oração do apóstolo Paulo, que está no versículo 2. Ele vai dizer: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. O segundo pedido do apóstolo Paulo é para o livramento dos perversos. O apóstolo Paulo sabia
que com a intervenção dos perversos, a propagação do evangelho, evidentemente, se tornaria mais difícil. Lógico. É por essa razão que ele ora para que o evangelho avance sem entraves. Esse entrave é justamente a oposição daqueles que odeiam a Deus e que odeiam a fé cristã. E ele ora então pedindo para que Deus o livrasse de homens maus. E o apóstolo Paulo sabia muito bem o efeito danoso que homens maus podem causar à fé cristã. Afinal de contas, ele mesmo havia sido um opositor. O apóstolo Paulo, ele tinha essa dimensão acerca da periculosidade dos homens maus, dos homens perversos sem Deus, porque ele mesmo havia sido um homem assim. Veja, em Gálatas, capítulo 1, terrível isso. Imagine as dores do apóstolo Paulo ao se recordar dessas verdades. No capítulo 1, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. O apóstolo Paulo diz: perseguia a igreja de Deus e a devastava. Versículo 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O apóstolo Paulo, então, ao se recordar dessa triste realidade, ele nos faz lembrar que ele era um homem mau. Ele havia sido um homem mau, um homem perverso. Então, quando ele pede oração para que Deus livre ele de homens maus, talvez passasse pela mente dele que ele mesmo havia sido um desses maus. E talvez seja por essa razão que o seu pedido é tão veemente: irmão, ore por nós, que Deus nos livre dos homens maus, porque eu sei, irmãos, diz o apóstolo Paulo, eu sei o que um homem mau é capaz de fazer. Os irmãos devem se lembrar que o apóstolo Paulo esteve no apedrejamento de Estevão. Os irmãos devem se lembrar que o apóstolo Paulo estava no caminho de Damasco, a fim de perseguir os homens de Deus. E muitos temiam o apóstolo Paulo, porque, como ele mesmo diz, ele devastava igrejas. Ele devastava irmãos que haviam nascido de novo, que criam no Senhor Jesus. Paulo sabia do que os homens maus eram capazes de fazerem. Por isso ele ora: livra-nos, Senhor. Ou orem para que Deus me livre do homem mau, do homem perverso. E para que sejamos livres, diz o versículo 2, dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. É inevitável não mencionar aqui rapidamente que essa partícula do versículo, esse finalzinho de versículo, a fé não é de todo, serve para desmistificar aquela ideia muito divulgada entre alguns acerca do universalismo. Todos serão salvos. Não, queridos. Como o apóstolo Paulo diz, a fé não é de todos. E aqueles que não têm a fé, salvadora, infelizmente, são tidos como homens maus, inimigos de Deus. É triste isso, queridos. Precisamos orar pelos nossos parentes. Precisamos orar pelos nossos entes queridos. Se você, por acaso, me ouve, ou está aqui, me ouve pelas mídias, enfim, pela internet, ou está aqui me ouvindo, e você não é um crente no Senhor Jesus, meu Senhor, sinto muito em dizer, mas você é tido como um homem mau, inimigo de Deus. A minha súplica é que Deus abra o seu entendimento, como fez com Lídia, lá em Filipos, em Atos 16, para que você ouça a palavra da verdade, e que essa palavra rompa a sua surdez, penetre no seu coração, e faça de você um santo, alguém separado por Ele, e portanto não mais
inimigo de Deus, mas amigo dele. O apóstolo Paulo ora para que Deus afaste dele o homem mau. Esse é o pedido do apóstolo Paulo. Essa é a primeira divisão da minha fala. Está aí no versículos 1 e 2. A adesão à pregação depende de Deus. É Ele que abre o entendimento. É lógico, o apóstolo Paulo, ele faz o seu pedido de oração ciente de que somente o Senhor pode promover essas coisas. Bem, lembre-se, irmãos, Deus é a fonte da graça que nos auxilia no exercício do ministério da palavra e no modo de viver. Na segunda divisão do nosso texto, e agora olhando aí para o versículo 3 e 4, nós vemos aí que a prática da vida cristã é sustentada por Deus. Nós aprendemos hoje pela manhã que a oração do apóstolo Paulo em favor dos crentes de Tessalônica é para que eles vivessem uma vida digna do Senhor, não é mesmo? E aqui o apóstolo Paulo, ele continua a repisar ou respirar esses ares. Ele vai dizer, todavia, o Senhor é fiel. Notem um contraponto aqui. De um lado, nós temos o homem mau e infiel, o que persegue os santos de Deus, mas de outro lado, nós temos aqui o Senhor, que é fiel. Embora todos sejam infiéis, o Senhor é fiel. Embora muitos sejam infiéis, o Senhor é fiel. E notem, irmãos, o apóstolo Paulo, ao mencionar essas verdades, ao falar acerca da fidelidade do Senhor, ele deixa transparecer algo importante para nós. Porque alguns podem pensar que a fidelidade do Senhor joga fora os dramas da nossa vida. Bom, se Deus é fiel, se Deus é justo, santo e bom, os meus sofrimentos, o que causa os meus sofrimentos? Porque eu sofro. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo, ao falar acerca da fidelidade de Deus, nós somos lembrados acerca de uma realidade que diz respeito ao modo como nós enxergamos o drama da nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para os nossos sofrimentos e dramas e vemos ali um fim em si mesmo. Mas notem, queridos, notem, nem tudo é só ruim. Nem tudo é só lágrimas e choro e pesar. Nós vemos o apóstolo Paulo em Filipos, numa realidade de prisão, louvando a Deus porque apesar das suas cadeias, irmãos passaram a pregar com mais desassombro. Vemos o apóstolo Paulo orando, apesar das suas cadeias, louvando a Deus, porque ele tinha condições de pregar a guarda pretoriana. Notem que o apóstolo Paulo tem uma perspectiva acerca do sofrimento que deve nos chamar a atenção. E quando nós olhamos o contexto do capítulo 1, especialmente ali os versículos 4 a 10, nós percebemos que quando mencionamos sobre a fidelidade de Deus, nós precisamos levar em conta que o nosso sofrimento, ele tem um propósito. O sofrimento dos crentes de Tessalônica tinha um propósito. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel, diz o versículo 3. O Senhor é fiel. Mas não é somente isso. Precisamos nos recordar, e isso está implícito nessa porção que envolve os versículos 4 a 10 do capítulo 1, que os nossos perseguidores receberão a justa retribuição. O texto nos ensina, no capítulo 1, que esses homens perseguidores dos crentes de Tessalônica receberiam a paga, ou o pagamento, por perseguirem os santos de Deus. O Senhor é fiel. Nós aprendemos que o nosso futuro está seguro nele. O texto diz, no capítulo 1, que Cristo virá nos resgatar. O Senhor é fiel. Notem que elementos como esse não podem, irmãos, de maneira nenhuma, passar despercebido.
Precisamos lembrar da fidelidade de Deus. Da mesma forma que a realidade da perseguição é inegável, na mesma medida, é inegável também que o nosso Deus, Ele é fiel. E o texto continua. O Senhor, Ele é fiel, o apóstolo Paulo diz. Ele vos confirmará, ou seja, Ele os fortalecerá, Ele os manterá fortes e guardará, ou seja, e protegerá do maligno. É muito provável que o apóstolo Paulo esteja pensando aqui em várias formas de mal, quando usa essa expressão maligno, várias formas de mal. Então, a fidelidade de Deus, ela é expressa por meio do fortalecimento que Deus dá, por meio da proteção que Deus dá, e por meio do livramento que Deus dá. Ele é fiel. Notem que na medida em que exercemos a nossa vida cristã, no momento ou na medida em que a prática da vida cristã é posta em andamento, nós sabemos que quem nos sustenta é Deus. Nós já falamos hoje pela manhã, muita coisa vocês perderam hoje pela manhã, aqueles que não viram, vocês estão percebendo, né? Eu estou mencionando, dizemos pela manhã, mas notem, hoje pela manhã nós aprendemos que a força que temos de exercer a nossa vida cristã, não está no nosso braço, está na força que Deus dá. Ele é fiel, Ele é fiel. E notem, queridos, quando nós pensamos nessas realidades, precisamos olhar para textos como o de João 17:12. Veja o que é dito em João 17:12. O nosso Senhor Jesus, falando acerca do modo como Ele protegeria seus discípulos. João 17, ou seus apóstolos, melhor dizendo. Capítulo 17, versículo 12. Capítulo 17, versículo 12 de João diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Perceba o aspecto protetor nessas palavras. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Percebam esse aspecto de proteção de Deus. Perceba esse aspecto de sustentação, de livramento. Queridos, a prática da vida cristã, de fato, ela é sustentada por Deus. E nós devemos orar por isso. Precisamos pedir essas coisas, perseguir essas realidades. No versículo 4, aí em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo continua. E ele vai dizer: nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção de que, apesar do fato de que havia naquela igreja irmãos que estavam com uma ideia, com um entendimento errado acerca da vida cristã, havia ali muitos que estavam praticando as coisas que o apóstolo Paulo havia ordenado. E não somente isso. O apóstolo Paulo sabia que eles continuariam a fazê-las. Por quê? Porque eles eram fortes? Porque a força estava no seu braço? Não. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é fiel. E Ele vos confirmará e os guardará do maligno. Eu sei que entre vocês, crentes de Tessalônica, existem muitos que vivem a fé cristã de maneira vibrante. Que vocês estão numa crescente na sua fé, e que vocês demonstram isso no amor uns para com os outros. E pelo fato de que Deus é fiel, eu sei que vocês continuarão a fazer. É o que o texto diz. Como também continuareis a fazê-lo. Percebam, queridos, quantas coisas interessantes nós temos até aqui. E essa é a nossa segunda divisão. Na terceira divisão, a hora passa mais rápido aqui em Bragança. Eu tenho essa impressão que a hora passa mais rápido aqui em Bragança. A terceira divisão do texto está aí no versículo 5 e é muito breve.
muito breve, mas não deixa de nos dar lições importantes. A terceira divisão diz que o aperfeiçoamento dos santos, ele é promovido por Deus. O aperfeiçoamento dos santos é promovido por Deus. A igreja como um todo permanecia obediente às instruções previamente dadas pelo apóstolo Paulo. Sabemos disso. A igreja não estava totalmente entregue aos maus costumes e às práticas ruins. E no versículo 5 diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração. Nota, irmãos, aqui tem algo interessante que nós estudamos, adivinha, hoje pela manhã. Aqui temos um elemento interessante. O apóstolo Paulo, ele repete algo que ele havia dito, eu ia dizer que havia dito hoje pela manhã, não, mas que ele havia dito no capítulo 1. Ele diz o seguinte: ora, o Senhor conduza o vosso coração. O que significa isso? Talvez em outras traduções esteja um pouco mais claro, mas a intenção do apóstolo Paulo é dizer o seguinte: o Senhor, ou façam com que vocês tenham uma disposição interior genuína. Veja, no capítulo 1 de 1 aos Tessalonicenses, aliás, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 11, diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da vocação e cumpra com poder todo o propósito. A ideia presente aqui no versículo 1 do capítulo 1, no versículo 11 do capítulo 1, é a mesma ideia presente, a mesma ideia geral presente, no capítulo 3, versículo 5. A intenção do apóstolo Paulo, ou o desejo do apóstolo Paulo, é que aqueles irmãos tivessem um desejo profundo de viver em conformidade. A súplica do apóstolo Paulo é para que aqueles irmãos tivessem uma disposição, uma vontade interior genuína. Vontade de quê? Desejo de quê? Ele diz: ao amor de Deus e a constância. Ora, o Senhor conduza o vosso coração, te dê esse desejo, ao amor de Deus e a constância. A súplica do apóstolo Paulo é para que aqueles irmãos continuassem progredindo no amor que é visto em Deus, no amor que Deus expressa. Ninguém seria capaz de esquecer, por exemplo, do que é dito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Senhor, seu único Filho, é a maior expressão de amor. Se vocês se lembrarem de Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos, entregues, mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo. Isso é amor real. E o apóstolo Paulo espera que aqueles irmãos tivessem um desejo profundo, ardente, de amar como Deus amou. E não somente isso, de serem perseverantes. E como é pertinente isso naquele contexto? Irmãos sendo perseguidos, afrontados. A súplica de Paulo é para que aqueles irmãos perseverassem, assim como Cristo perseverou. Lutassem, insistissem, não desfalecessem, estivessem dispostos a enfrentarem as dificuldades da vida como os santos que eram. Nota, irmãos, que o aperfeiçoamento dos santos, ele é promovido também por Deus. A súplica do apóstolo Paulo é para que Deus promova isso na vida daqueles irmãos.
aqueles irmãos não conseguiriam fazer essas coisas pautados na sua capacidade intelectual, pautados na sua força, pautados nas suas valências, absolutamente. Aqueles irmãos seriam aperfeiçoados, porque muitos deles, como eu disse, eram santos fiéis, mas haveriam de ser aperfeiçoados por Deus. É o Senhor que nos aperfeiçoa, e é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que fará com que nós consigamos realizar essas coisas. Para encerrar, olhe primeiro aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5. O apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique. Perceba, irmãos, o mesmo Deus da paz, Ele, o Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Todo o nosso aperfeiçoamento como santos, separados de Deus, é promovido por Deus. Bem, queridos, essa é a divisão do texto. E quantas coisas importantes nós aprendemos hoje, ao longo do dia. Eu aprendo muito com essas coisas, muito, muito. Não pensem que os pregadores chegam aqui e apenas despejam, coisas aqui. Não. Deus falou muito ao meu coração por meio dessas verdades. Deus falou muito ao meu coração acerca das minhas orações, dos meus desejos, das minhas inclinações. E Deus falou muito ao meu coração, especialmente olhando aqui para 2 aos Tessalonicenses capítulo 3, que Ele de fato é a graça que me auxilia, eu particularmente, é Ele que me auxilia na minha tarefa de propagar a verdade, de anunciar a verdade. E não é somente isso. Ele não me auxilia somente no meu ministério. Ele me ajuda e me auxilia também no modo como eu vivo. Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele me protege. Queridos, essas verdades precisam fervilhar em nossa cabeça. Bem, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 5, nós vimos aí 3 divisões. A adesão à pregação depende de Deus. A prática da vida cristã é sustentada por Deus. E o aperfeiçoamento dos santos é promovido por Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal. E que isso tudo sirva de combustível para a gente enfrentar as dificuldades de segunda-feira. Vamos orar. Soberano Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos proporcionou de estudo sério da Tua Palavra. Muito obrigado por quebrantar o nosso coração e nos chamar a atenção para realidades tão relevantes. Tenha misericórdia de nós, que somos pecadores, falhos, fracos. Nos ajuda, nos sustenta, nos guarda. Sabemos que é o Senhor que promove essas coisas em nossa vida, por isso nós suplicamos ao Senhor, atende o nosso pedido. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Obrigado, meus